legal. Depois repete. Era melhor o pai vir aqui, né? Porque eu acho que ainda pode entrar gente. Você tem ó, daqui a pouco ele... Chega só um pouquinho pra cá. Não, ele vai voltar. Ele é pequeno, ele não vai fazer nada. Sei lá. Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui à PUB Nacional. A partir de agora, o nosso passeio para o Refúgio Biológico Bela Vista. Alguns de vocês já esteve no refúgio em outra oportunidade, conhecem aqui, alguns um pouco mais. Então tá, sejam bem-vindos. Nós vamos, como vocês sabem, não é novidade para alguns de vocês que perceberam, nós sempre começamos com um veículo mesmo, né? Vamos fazer um primeiro deslocamento, essa primeira etapa de ônibus. Mas não se preocupe, nós não vamos ficar no ônibus, isso é só para dar uma impressão que vai ser moleza, tá? No ônibus, na carretinha, como chamamos esse veículo. A gente faz isso só para deixar vocês um pouco mais confortável no início. Depois a gente tira um pouquinho do conforto de vocês, aí vai para a aventura, vai ser a adrenalina na veia a partir do momento em que desembarcarmos e começarmos a nossa caminhada. Mas não se preocupem também em relação à caminhada, porque é bem tranquilo. Nos últimos dias eu tenho feito com o pessoal menos de 20 quilômetros, então é sossegado, tá? Bem sossegado mesmo, não vamos passar. Podem medir se quiserem aí, que nós não devemos passar de 20 quilômetros. Além do que, o passeio é uma caminhada. Nós vamos caminhar no meio da mata durante algumas horas, por alguns quilômetros, para conhecer alguns projetos ambientais que são realizados aqui desde o ano de 1982. Caminhando tranquilamente, conhecendo algumas espécies de planta e, sobretudo, dando atenção às espécies de animais, as espécies da fauna da região que estão dentro da área do refúgio. Alguns deles nós vamos conhecer ao longo do caminho. Então, é sossegado. Caminhamos lentamente, fazemos devida explicação, vemos, tiramos algumas fotos, sempre no mesmo ritmo, tá? Caminhando lentamente para ninguém se desgastar demasiadamente. Não mudamos, a menos que apareça uma onça. Aí se aparecer uma onça é perna para quem te quer, né? Aí nesse caso a gente não dá para dar moleza para onça, né? Não se preocupem em relação a alguns animais, a gente não sofre dano ao longo do caminho. Já faz o quê? Faz mais de uma semana que ninguém desaparece no caminho. Essa semana é bem tranquilo. Vamos seguir. Hoje é segunda, não é segunda-feira, que eu estava de folga ontem, hoje é quarta-feira, né? Perdão, pensava que era segunda, mas tudo bem. Já ia dizer que estaríamos começando a semana com o pé direito. E começamos o passeio com 23, e a ideia é acabarmos com os 23. É chegar ao final do passeio com 23, é isso que eu quero dizer, tá? Vamos lá. O senhor Wagner vai nos conduzir, primeira etapa do passeio, eu vou acompanhá-los do começo ao fim, assim espero. Tá? Me acompanhem sempre ao longo da caminhada. Se eu correr, vocês correm comigo. Não me percam de vista, porque eu sou bom na carreira. Apesar de estarmos da mata para cá, o único lugar que eu vi onça foi nesse trajeto aqui. 2 onças apenas também. São mais 50, eu só vi 2 delas, em 2 situações diferentes. Mas para lá. Então, por assim dizer, aqui é a mata, mas para lá é mais perigoso. Tenham cuidado. Nós estamos na parte mais tranquila do passeio. Mas lá vocês vão estar só no veículo, não vão estar caminhando. Então,
existem as facilidades de cada um dos passeios. Dentre os projetos ambientais, como eu disse, iniciados a partir do ano de 1982, um deles é o canal artificial, aqui onde tem água, é um canal artificial para a migração dos peixes, chamado de Canal da Piracema. Ó, tem uma família grande lá embaixo, viu? Família Ritter. É sério, pelo menos é assim que nós nomeamos, né? Não sei se o sobrenome pode ser comum, algumas famílias da região, mas essa, assim, alguns animais recebem nomes aqui. No caso, são muitas daquela família, só a família tem nome. Esse serzinho aqui, esse serzinho tem uma história. Não deveria ter galinha da Angola aqui, tá? Mas tem, fazer o quê? Apareceu aí, é da vizinhança, tá? Um cidadão, um amigo nosso que cria cavalo, criou um bocado de bicho. Uma das duas galinhas da Angola que ele levou para casa voou e acabou parando aqui. Como a gente não sabe, mas veio aí pela vizinhança, acabou chegando aí. Aí ficou vivendo com as capivaras ao lado do canal da Piracema, como eu falei, o canal para a migração dos peixes. É um canal artificial de 10 quilômetros de extensão, que está conectando o Rio Paraná, o Paraná está à esquerda, a minha esquerda, ao reservatório à direita. Então os peixes nadam por 10 quilômetros, saindo do rio até chegar no reservatório. E lá eles seguem. Peixe é uma espécie, a gente não para pensar, né? É uma espécie bastante atlética. Os peixes nadam esses 10 quilômetros, depois que chegam no reservatório, aí eles nadam mais ainda, 150 a 200 quilômetros em média à frente até o seu local de reprodução. Claro que isso é ao longo do tempo, ao longo dos anos. Mas fato é que eles reproduzem já no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso do Sul ou São Paulo à frente. Então nadam bastante, bastante. São bons nadadores os peixes. Podem ficar tranquilos que eles vão muito longe. E alguns precisam justamente desse período de migração antes de se reproduzir. Justamente esse período é chamado de Piracema, que é o nome dado ao canal. Mas o canal não é para a reprodução, é só para a passagem dessas espécies. Piracema é literalmente, é uma palavra do idioma guarani, obviamente, que literalmente quer dizer desova de peixes. Tá? Peixe é pira, desova é sema. Piracema, desova de peixes. Muitas vezes a gente tende a reproduzir por algo mais simples e chamar de reprodução de peixes. Gostei, não havia mencionado que os galhos estavam batendo na carretinha algumas vezes que me passavam. Então já estão fazendo a devida poda aí. Bem lembrado, não havia Pitancaí. Tem outros à frente que dominam uma outra área, mas aí eles são menores e também tem outros nomes. Casal mesmo, bichinho aí que tem, que pode aparecer dias mais, dias as corujinhas, corujas buraqueiras, né? Não é a coruja do banhado, coruja buraqueira. E aqui o laguinho, a piscininha do Andrés e do Ânfila. Mas eles não vieram hoje também. Mais uma semana não aparece também. São dois jacarezinhos do Papo Amarelo que ficam usando esse espaço. De repente, como as capivaras não apareceram, eles resolveram descer rio abaixo. Outro dia eles voltam aí para ficar na graminha. Se tivesse sol, talvez estivesse aí na graminha esquentando o couro nesse horário. Mais tarde, eles passam a jogar futebol. Veio a sequência do canal aqui ao lado. Nós vemos um pedaço dele lá na frente, agora um pedaço mais aqui, já que são 10 quilômetros, nós passamos ao lado dele pelo menos em duas situações, e daqui a pouco já está o reservatório mais à frente. Nós vamos ver um pedacinho do reservatório também, de tendência de se desenvolver mais rapidamente.
mas no geral todas são jovens. As árvores mais antigas que temos aqui têm 41 anos, então é uma mata jovem. O fato de ser jovem ainda não possibilita a sobrevivência e a reprodução de uma série de espécies que muitas vezes precisam de uma mata bem mais antiga. É diferente dos pequenos resquícios que temos de Mata Atlântica ao longo do país e diferente também da floresta amazônica que temos. Uma mata bem, árvores bem mais antigas, centenárias algumas delas, que aí, por serem mais antigas, possibilita já a sobrevivência de muitas, de quase todas as espécies em floresta amazônica. Até. É isso aí. Do outro lado ali. Não, mas só jogar pra dar Esta parte é a área do refúgio propriamente dita, apesar que a mata lateral por onde estávamos também era, mas aqui é a entrada principal com as estruturas principais do refúgio. Um prédio para educação ambiental ao lado, lá onde está o carrinho ali de golfe. Também a sede administrativa do refúgio, bem aqui ao lado. E o hospital veterinário aqui à minha direita. A bem da verdade, o hospital passou por uma reforma, ainda está aos poucos estão trazendo o equipamento para que o hospital seja utilizado efetivamente aqui no seu local original, porque durante a reforma o prédio administrativo também servia como hospital veterinário. Então agora que acabou a reforma, profissionais e equipamentos estão sendo devolvidos para a área do hospital. Sempre em passeio. O percurso vai ser esse mesmo, lá da entrada, vindo lateralmente por aqui. Se você tem alguma outra necessidade que não seja passeio ou turismo, aí você deverá vir pelo bairro da Vila C e entrar por essa guarita principal onde passamos, tá? Aí é a entrada principal. Aí, claro, você vai ter que ter um convite e autorização de Itaipu para poder entrar, senão não vão te deixar entrar, né? Mas, eu tenho, tá aqui, eu tenho uma visita especial que está marcada com algum funcionário, precisa conhecer alguma coisa, só mostrar a credencial, a autorização e aí você estará liberado. Estamos chegando ao ponto de desembarque, um pouco mais à nossa frente. Novamente lembro, a gente vai deixar um tempinho para que vocês passem os repelentes aí. Não tem tanta necessidade de protetor solar, mas se quiserem também podem utilizar. Encontraremos estruturas como essa, a gente já vai ver mais à frente também, que serão banheiros e bebedouros. Poderão utilizar o banheiro ao longo de todo o caminho e os bebedouros também para ir repondo água nas suas garrafinhas, aqueles que trouxeram podem ir utilizando. Só parar o barulho que eu já passo mais informações. Vocês percebem que aí já é mais mata densa. Eu espero que aproveitem esse tempo de caminhada, tá? Desembarcamos aqui, vamos já retirar a corrente, se alguém não conseguir nós retiramos para vocês. Levem os pertences pessoais, vamos nos concentrar neste ponto. Daqui para frente eu passo as devidas... Os repelentes? Repelente, não trouxe tênis. Assim, nada, não sei. Olha aí. Eu até pensava que ontem era domingo, mas foi um equívoco da minha parte. Deixei folgar na terça-feira. Bem, algumas sementes já não servem mais igual. Vou colocá-las em duas, separá-las em duas vasilhas diferentes para facilitar para vocês. E qual é a finalidade aqui? Eu disse em determinado momento que tudo que temos foi replantado. Lembram?
Ou seja, um dia antes de 1982, essa vegetação não existia, resolveram então colocar em prática um projeto de reflorestamento na região. Já havia sido projetado, só faltava colocar em prática. Então o que se teve que fazer? Teve que selecionar, buscar várias sementes por aí, preparar o material orgânico, que é esse aqui, o composto orgânico, escolher vasilhas onde essas sementes fossem plantadas, plantar as sementes, cuidar, irrigar elas e expô-las ao sol no devido ponto, e depois de crescidas novas mudas plantar na região. Hoje temos árvores grandes. Isso tudo teve um início. Em algum momento alguém iniciou, ou algumas pessoas iniciaram esse projeto, mas aí quando é que vai parar? Nós não sabemos. Não sabemos, porque a ideia é replantar, é reflorestar o máximo possível. E dentro desse projeto de reflorestamento, como vocês estão aqui, visitantes, a gente gostaria também de contar com a colaboração de vocês. Aqueles que desejarem, que quiserem, podem também plantar algumas sementinhas que se tornarão grandes árvores no futuro, fazer parte desse projeto e deixar aí a sua pequena recordação e a sua contribuição. Tudo bem? Podemos tentar? Olha só, dos dois lados tem os frasquinhos que já estão cheios com esse mesmo composto, tá? Que é casca de pino moída. Como estão bastante cheios, retira um pouquinho, dá uma batidinha que sai. Você vai precisar, como se tivesse feito uma covazinha, um buraquinho. E aí, retira pelo menos 3 sementes. 1, 2, 3. Se cair mais, não tem problema. O importante é não colocar só uma. Se colocar só uma, pode ser que essa única não nasça. Se você colocar 2 sementes, aí você tem 50% de chance, mas não vamos arriscar, né? No mínimo 3, que aí a probabilidade de nascer pelo menos uma delas é muito maior. Você vai encher novamente em seguida. Não precisa apertar, só dá uma leve organizada aqui em cima. Eu tenho plantado as 3 sementes. Eu planto semente todo dia, né? Daqui a pouco eu vou ter uma floresta com meu nome aí. Você vai ter deixado a sua contribuição, uma sementinha que vai se tornar uma grande árvore. Deve colocar deste lado aqui as que já forem plantadas. Tudo bem? Vocês podem se espalhar ao redor, deste lado também eu vou liberar, para que todos possam fazer. À medida que fizerem o plantio, vocês vão afastar um pouquinho para os outros se aproximar, tudo bem? Fiquem à vontade, esta é a hora de meter a mão na massa, tá? Eu quero, segura pra mim. Isso. Vem botar a sementinha agora. Aí, bota 3. Joga Agora um pouquinho bota fora. em cima. Isso, bota em cima. Mais. Não bota lá dentro. Pega aqui, que tem. Põe a sua no buraquinho e deixa. Vira a mãozinha, faz uma colinha. É pra cá. Não, é um. Primeira árvore. Ele tá inchando com a mão o negócio. Fica com a mão, se não fica com a mão, Pausar. Pedro aqui. O que foi, Consuelo? Essa aqui. Toda de madeira. Faz uma foto. Agora eu troquei. Essa daqui já fica ali me esperando. Eu acho que dá. Essa é bem segura. Eu acho que dá. Não precisa ser o mais rápido, é só no seu mais lento. Tá, vamos lá. Orientações para esse caminho, tá? E também orientações no sentido até de ter uma noção do que vai acontecer a partir de agora. Nós estamos em um espaço para cuidado, proteção e reprodução das espécies. Primeiro, essa é a finalidade principal. É bem verdade que nós estamos aqui para conhecer o espaço,
Sim, para saber informações, sim. E até daqui a pouco nós vamos caminhar na trilha dos animais, por ter oportunidade de ver alguns deles. Mas isso não, por assim dizer, não é imposto aos animais. Os animais não estão em posição, em um local que privilegie primeiramente a nossa visualização. Eles estão em um local em que privilegie primeiramente o bem-estar deles. Nós vamos passar ao lado, vamos tentar vê-los. É possível que eles estejam mais acomodados, querendo descansar, mais refugiados ali embaixo de uma sombra, de uma árvore. Isso é normal. Algumas espécies, até por serem de hábitos noturnos, querem descansar durante o dia. E aí, não sei se acontece com a maioria de vocês, acontece com alguns, eu sei, que quando está descansando não gosta de ser incomodado. É assim? Então, com os animais funciona da mesma maneira. Estão descansando, nós vamos passar ao lado, podemos incomodá-los. De certa forma, o fato de estarmos lá, já estamos incomodando. Mas aí nós vamos tentar preservar o descanso deles o máximo possível, no sentido de não fazer muito barulho. Nós vamos andar e caminhar e conversar naturalmente. Mas nada de extravasar, nada de euforia, gritos, coisas do tipo. Tá? Também não vamos encostar nas grades em momento nenhum. Sempre vai ter, quando passarmos ao lado dos recintos, ou uma cerca pequena ou uma grade. Porque o animal está lá dentro, nós estamos aqui fora, mas alguns podem estar já mais agressivos, mais irritados. Então a gente não encosta, evita qualquer tipo de coisa. Passamos ao lado, vemos, tiramos as fotos à medida que dê, e aí depois seguimos para o próximo animal. E sobretudo, né, se nós não vamos tocar, imagina então se nós vamos entrar no recinto. Sair, não há cogitação, não há possibilidade de entrar nos recintos, tá? Imaginemos, tá? Eu estou passeando aqui, eu vi um jacaré ali, que legal, vou lá fazer um carinho. Não, jacaré, cobra, onça, o que quer que seja, nós não entramos nunca, sempre do lado de fora. Tá? Até deixaria vocês fazerem carinho nos jacarés. Hoje é quarta-feira, eles comeram ontem. Está digerindo. Vamos pensar, ainda está digerindo, exatamente isso. Passa aí uns 5, 7 dias digerindo, então ele não vai querer comer. Mas ele não precisa querer comer para atacar, né? Mas tudo bem. Não, vamos pensar se dá para liberar o carinho do jacaré somente hoje. Tá? Tem gente que quer fazer carinho, que gosta do carinho da onça. Eu digo, então é lá em casa, tá? Aqui não vai dar. E pode ser que nós não vejamos alguns animais também, é isso que eu quero dizer para vocês também. Na realidade já tenho informação, que essa informação foi repassada antes, que provavelmente os cervos do Pantanal não estão. Porque o recinto dos cervos está sendo feita uma limpeza neles na piscina dos cervos. Então, se passarmos e não vermos algum animal, é natural, porque, como eu disse, o cuidado principal é para os animais. Então, cervos eu tenho certeza que não, porque eles não estão lá, e outros que podem estar descansando, embaixo de uma árvore, embaixo de um tronco, onde quer que seja, tá? Todos juntos, ninguém deve dispersar, deve ficar muito para trás, ao mesmo tempo, ninguém deve ir na frente. Com exceção de mim. Então eu vou à frente do grupo, é isso que eu quero dizer, porque eu conheço o caminho, eu vou orientá-los, e também por uma questão até mesmo de segurança. Não sei se alguém é da Amazônia, alguém viveu em floresta amazônica ou conhece, já teve a experiência de andar, de navegar pelos rios da Amazônia, tá? Não tem problema, senão aí eu vou pedir um maior cuidado de vocês de ficarem sempre atrás de mim, porque na frente, se aparecer algum animal, geralmente não acontece, mas coisinha pequena, tá? Suponhamos que por aí a gente está passando, passa algo rastejando. Então a gente vai esperar ele passar, eu vou pedir para vocês aguardarem, o animal vai atravessar e depois que ele passar a gente segue em segurança. Suponhamos que ele está na trilha e não quis sair, por algum motivo, aí eu vou pedir, a gente aguarda aqui, aí eu vou lá observar, se for uma cobrinha de 3, 4 metros, eu vou pegar e vou retirar da trilha. Se for maior que isso, eu vou passar pelo lado e vou deixar o resto com vocês. Então me acompanhem, tá? Porque é só uma medida de segurança mesmo, para orientar o caminho, e eu vou pedir a todos que tenham cuidado com as pedras também, tá? Observem que essas pedras colocadas para facilitar a nossa trilha, além de estarem soltas, não sei se perceberam, são pontiagudas. Se alguém tropeçar, isso vale sobretudo para os pais, cuidado com as crianças, porque às vezes ele dispersa, quer correr, fazer alguma coisa, tropeçando e caindo, nós poderíamos ter um probleminha aí, temos que evitar tudo isso.
Outra coisa, nós nunca, em situação nenhuma, vamos sair da trilha. Por quê? Porque na trilha eu posso garantir a segurança de vocês, mas fora dela não. Eu não sei o que tem aqui no meio da folhagem. Folha seca, galho, pode ter um pequeno peçonhento aqui? Pode, né? Qualquer coisa, um pequeno lagarto, uma formiga, um escorpião, coisas do tipo. Então nós não saímos da trilha, tudo bem? Então me acompanhe e somente nós vamos em direção ao reservatório. O reservatório só tem espécies aquáticas, as trilhas de maneira geral estão nadando, nós não vamos ver, mas depois que sairmos aí será a trilha dos animais. Então pensem comigo, eu realmente quero ser para aqueles que são mais aventureiros, que têm outras oportunidades, tá, gente? Vocês têm a oportunidade, inclusive, de fazer um safari na África, já agenda para o segundo semestre para o ano que vem, lá de cara com os leões lá, ou vai na floresta amazônica, faz uma navegação por alguns rios da Amazônia, caminha ali pelo meio da mata para conhecer. Então, se vocês têm esse desejo, algumas orientações de segurança também são importantes. E isso pode salvar a sua vida. Duas eu vou passar agora para vocês. Talvez vocês ouviram falar outro dia, provavelmente sim. Caiu um avião com uma família, sobreviveram 4 crianças depois de 40 dias na floresta amazônica. Como é que essas crianças sobreviveram 40 dias? Hábito, convivência com o local, conhecimento da vegetação, saber onde pega a água, o que tipo de fruta pode comer. Quem não é, aí teria mais dificuldade, obviamente. Mas olha só, 2 observações ou 2 orientações que podem salvar a vida de vocês, caso vocês tenham uma oportunidade como essa. Aconteceu alguma coisa, você está no meio da mata. Os animais maiores da América do Sul são as onças pintadas mesmo. Então vamos pensar nos maiores, supostamente os mais perigosos. Não é bem assim, mas pensar nos maiores. Você viu, ou o animal viu você percebeu ele. Se der tempo, claro, de você ver o animal, então você está lá. Você tem que tomar pelo menos 2 providências importantes. A primeira delas, em ordem, tá? A primeira das providências é nunca, em situação nenhuma, nunca corra. Por quê? O que corre na frente do animal é uma presa. Então o raciocínio do animal é esse: correu na minha frente, é uma presa, porque está com medo de mim. Se não correu, opa, o animal vai pensar, aí eu tenho que ficar atento, porque talvez eu seja presa, então é melhor eu não atacar. Então não correr é importante, até porque, como diz o ditado, se correr o bicho pega. Se ficar o bicho... Só a primeira parte do ditado, tá? A segunda não é minha responsabilidade. Agora, segundo passo importante, se der tempo, observa a vegetação ao seu redor, tudo que você puder. Se você tiver sorte, você vai salvar a sua vida. Tá? Se você encontrar na vegetação próxima, der tempo de você chegar encontrando uma árvore como essa, pode subir. Eu garanto para vocês que a onça não vai subir atrás. Ah, pois é. Eu garanto. Esta eu garanto. As outras não. Agora podem me acompanhar. Garante que a gente O anjinho voou em árvores com essas características. Mesmo sem as protuberâncias, as onças sobem na árvore. Imagina isso aqui. Isso aqui vai ser fácil para ela escalar. Isso aqui vai ser um montanismo muito, muito tranquilo para ela. Ela vai até agradecer. Obrigado porque você subiu aí, que me dá menos trabalho. Passou por aí, ou correndo aí rapidinho, de repente passou no meio do mato da folhagem, ou no caminho, fiquem tranquilos. O que nós mais temos na trilha e próximo são os queijus. Então é só para não confundir com uma cobra, não é. Um lagarto que tem um rabo grande, não é. Tá? Só não se preocupem. No máximo vocês tenham cuidado com a jiboia, tá? É a planta que está aqui em cima da nossa cabeça. Jiboia mata sufocando, jiboia não tem pressão. É o que, Pedro? Jiboia não tem pressão, ela mata sufocando. Sufocando?
bicho solto, macaco, tem muito macaco. Patinho eu não vi, né? De onça? Tem algum? O nome dessa planta? Aquaí? Esse passeio é o nosso único contato, o único ponto onde nós vemos um pedaço do reservatório. Aí se forem fazer os outros passeios para conhecer a usina, passando... Já tomou banho no reservatório? Quatro. É o lago. Figueira, olha, figueira. Vou contar uma figueira, Miguel, olha pra mãe. Miguel, vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Foto demais, Olha pra mãe. Olha. Olha aqui. Daqui uma pequena visão do reservatório, como eu disse, para que vocês tenham ideia, quem não conheceu ou não teve informação nos outros passeios ainda, o reservatório, ao longo de todo ele, nós temos um braçozinho dele cheio aqui, né, até relativamente cheio. Ao longo de todo ele são 1.350 quilômetros quadrados de extensão. Basicamente, lá se pararmos, podemos fazer uma comparação muito boa com a cidade do Rio de Janeiro. É o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, basicamente. Tudo cheio de águas hoje, a partir de 1982. É para não confundir, a cidade do Rio de Janeiro, tá? Não o estado é muito maior. A cidade, a capital fluminense. E na realidade deveria ser a capital flamenguista, mas não vamos entrar no mérito da questão não, né? Água, 29 bilhões de metros cúbicos de água, isso aí é um volume enorme. Para vocês terem uma ideia, acabei de comentar com o rapaz, onde antes passava o Rio Paraná, vamos pensar no nível. O rio está vindo de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e chega aqui no Paraná e está neste nível. Com a construção da represa que fechou o rio, onde antes era o rio, o nível do reservatório passa a ser 120 metros acima. Então, a diferença do reservatório para o rio que está do outro lado da represa é justamente esses 120 metros. Foi o que subiu. Por isso, tanta água. Água, em sua maioria, para gerar eletricidade. É a água que vai passar a mover as turbinas. Mas não é somente isso. Esta água é utilizada pela população que vive ao redor. Do lado brasileiro do reservatório, daqui do Paraná até o Mato Grosso do Sul, há 16 cidades, incluindo a cidade de Foz do Iguaçu, que é a maior delas, a maior dessas 16. Então, esta água aqui deve ser de boa qualidade para o consumo da população que vive ao redor. Quem vive ao redor, pessoas, animais que estão soltos no meio da mata, ou as criações os proprietários de terra, os fazendeiros que têm fazenda na região próxima, seus animais, os animais de vida livre, devem ter acesso ao reservatório. É livre. O que não pode é liberar para ação indiscriminada ou ações irregulares como queimada e desmatamento. Isso não. Mas para a utilização da água, sim. Tanto que tem prainhas artificiais ao redor. Cada uma das cidades tem a sua prainha. Ah, está muito quente. A população pode chegar até o local, na beira do lago, e aí utilizar como forma de lazer, tomar banho, ficar o dia ali, passeando com a família, descansando como desejar. Tá. A boa qualidade da água é responsabilidade da empresa, isso é importante. Tá? A água de boa qualidade para a população, quem é responsável no reservatório é a empresa. Por quê? Porque a população vai utilizar, e nós utilizamos a água na cidade de Foz do Iguaçu. Está mais distante, é bem verdade, mas tem uma estrutura lá do outro lado, depois vocês podem observar, como uma ponte grande até a ponta naquelas boias azuis que estão lá. É daqui que está sendo retirada a água que nós utilizamos na cidade de Foz do Iguaçu. Em torno de 70% a 80% da água sai toda do reservatório. Já sai de boa qualidade. Claro que a empresa de saneamento do estado, a Sanepar, vai também fazer a limpeza da água da forma como ele faz em todos os lugares. A purificação da água, essa água chega nas residências já com melhor qualidade.
mas se você estivesse aí ao lado e precisasse utilizar essa água, poderia chegar no lago tranquilamente e beber da água, que ela é e deve sempre ser de boa qualidade. Você poderia cozinhar, por exemplo. Se você quiser e gostar também, você pode até tomar banho. Tem gente que gosta de tomar banho, então pode utilizar essa água para isso também, mesmo diretamente no reservatório. E claro, a água de boa qualidade também vai servir para a sobrevivência e a reprodução das espécies aquáticas. No Rio Paraná, ao longo dele, sobretudo aqui na chamada Bacia do Paraná 3, a BP3 como é chamado, há em torno de 230 diferentes espécies de peixes. Então essas espécies, sempre é feita pesquisa para saber, essas espécies todas, sua maioria, continua sobrevivendo, continua reproduzindo, o lago e o rio está oferecendo condições de sobrevivência para essas espécies, é essa a ideia. Manter a água em boa qualidade também para as espécies aquáticas. Aí eu vou liberar vocês, se alguém quiser, até devido ao cenário, não vai ser demorado, vai ser breve, porque depois nós seguimos a trilha dos animais. 2 a 3 minutos para fotos que pode ser daqui, se preferirem, não podemos atravessar e ir até o lago, mas deste ponto ou do pier. O pier está liberado. E o acesso é aqui pelo meio do laboratório, aqui ao lado. Dá para ir até o pier. 2 a 3 minutos e aí nós seguimos a trilha dos animais propriamente dita. Ah, corticeira aí, pai. Hã? Corticeira. É uma árvore? É. Essa daqui? É, ela dá cortiça. Ah, é. Aí, olha a madeira dela como é macia. Oi. Parece uma borracha, mãe. Olha que legal. Ó, mãe, parece uma borracha. Corticeira. Ai, que legal. Cortiça sai dela. Não adivinha. Bora lá ver, Vini. Mas aquilo ali é quem que fez espinho, daquele jeito. Pelo dia, é. Vini. Às vezes parece um tronco de árvore, não é. É um animal que está lá. A gente é que não tem outro animal, mas ele é a capacidade de camuflagem do animal é para a sua sobrevivência, para ele se proteger de um outro possível predador que queira atacá-lo, e também para a caça. Camufla, fica ali, outro animal pequeno passa ali, não observa, mas não atentamente, não vê, aí ele ataca esse outro animal quando ele está com fome. Então, ainda dá pra subir para sobreviver nos dois sentidos, tanto se proteger do ataque. Antigo, como tem muita comida, porque é por causa da cultura árabe. Os peguinhos pequenos.
não tocar nas grades, não subir nas cercas, para evitar que caia. Olha, gente, tá vendo? Tá aprendendo a escola, saber alimentar. Olha lá que legal. Aqui eu vi, tinha uma troca de pele da aranha, assim, troca de casca da aranha, pendurada assim. Só aranha seca, sem conteúdo, só casca. Aqui é o quê? Eu tinha percebido que ele parecia. Eu tinha percebido que ele parecia estar ali, mas como ele só depois que ele se moveu é que eu pude perceber. Eu acho que tem outro bem aqui, mas se ele não se mexeu, eu não vou conseguir. Tem um ali, ó. Tem um aqui. Ah, tá vendo o roxinho? É um gato do mato? É um gato do mato. Ó, eu não tava. Só depois que ele moveu a orelha, eu deduzi que era, mas. Ali, ó. Ali! Olha lá o outro lá. Olha, o gato do mato! Que fofo! Tá ali naquele escuro. Esta espécie é gato do mato. Por que eu estou dizendo essa espécie? Porque tem outras espécies pequenas, parecidas com uma onça, que nós que não temos um convívio muito próximo, não conhecemos a espécie, se a gente chegar na mata e ver algo que não é onça, pra gente tudo é cachorro, tudo é gato do mato. Não é. Essa espécie pequena, em particular, recebe o nome de gato do mato. E tem outras espécies parecidas e pequenas também, e aí vão aumentando o nível, né? Até chegar no tamanho de uma onça. Aqui eles estão presos. Essa espécie está aqui devido ao risco de extinção. E os que nós temos aqui é justamente o trabalho de reprodução da espécie. Os 7 gatos gatos do mato que temos aqui foram reproduzidos aqui mesmo no refúgio. Então a ideia para algumas espécies, as que correm risco de extinção, é, se necessário, retirar da natureza, deixa elas em um abrigo, em um local onde elas possam ser reproduzidas em segurança. Não, aí tem 7 ao todo. Tem 7 ao todo. E já conseguiram reproduzir? Este é o resultado da reprodução dos gatos do mato. E aí, aqui então só estão os 7 filhotes que nasceram, os adultos, os casais, que para ser sincero, nunca me disseram quantos adultos tem, estão na área de reprodução, uma área paralela. Nós não visitamos essa área. Tudo que vemos aqui é parte daquilo que nasceu na área de reprodução, e aí devido ao nascimento foi trazido, é possível Claro, conhecer. tem que montar um clima pro casal, né? Não, exatamente. Os adultos, a maioria deles, cuidou dos filhotes no tempo necessário, retiram os filhotes para que eles possam tentar uma nova reprodução. Pra eles aprenderem a viver. E para eles aprenderem a viver. Daqui para onde eles vão, não sei dizer, tá, gente? A função do refúgio é preservar, mantê-los em segurança, tentar a reprodução de alguns. A partir daí, próximos estágios, isso é com o IBAMA. Se e quando vão voltar à natureza, o IBAMA que vai decidir isso, porque é ele que cuida dos outros órgãos, ele que cuida da parte da floresta ao redor do Brasil, então não passa pela nossa responsabilidade. Enquanto o animal não chegou no refúgio, ele é de responsabilidade do IBAMA. Estando no refúgio, ele é de responsabilidade compartilhada. Refúgio IBAMA. Saiu do refúgio, aí a responsabilidade só do IBAMA de novo. Eles não precisam nem dizer pra gente para onde eles vão levar. São os menores felinos, os gatos do mato, e aqui os gatos invisíveis. Maracajá. Nessa penumbra, então, nesse dia tão cheio de nuvens, é mais difícil ainda. Só vou dizer para vocês que acabou de se mexer. No tronco, está se mexendo. Dentro do tronco, mexeu o pescoço 2 vezes agora há pouco. Eu não consigo perceber que dentro do tronco, lá no fundo, até está um pouco mais claro lá no fundo. Se ele se mexer, vocês vão perceber. Talvez ele se mexa. Ele já se mexeu 2 vezinhas. Velho, A parte clara do fundo é o pelinho dele, meio amarelo e meio com pintas pretas também, porque é um pelinho também. Cadê? Fica em cima desse Tá vendo o buraquinho ali?
Essa espécie, o gato maracajá, quando eu falo gato, se eu passar aqui 10 vezes, talvez eu veja uma única vez. Por isso é brincadeira. Gato maracajá, na realidade, que também conheço de definição e que aqui alguns estavam reproduzindo, sobraram só um casal aqui, a outra não conseguiu. Por quê? Porque chega uma hora, não foi necessário retirar esses Bem camufladinho. os jovens que nasceram dessa reprodução já levou. Olha lá, balançando o rabinho. Sobraram 12 garotos, o máximo. Talvez ele segue o escuro lá no fim, ó. Talvez resolva levá-los, até porque como Balançou o rabinho que deve ser isso. em geral, a maioria das espécies não deixam reproduzir quando são parentes próximos. Reproduzem em outros lugares, mas entre eles é parentesco. Então, o Ivan vai decidir se aqui estão chegando à fase adulta, já estão jovens, mas chegando à fase adulta. Vão entrar numa curva, se vai permanecer, se vão levar para outros lugares, ou se vão trazer outros para fazer parceria com eles. Dentro do campo, se mexendo. Do lado, mas perceberam alguns, né? Alguns perceberam os animais de crescimento. Gato invisível. Espécies de aves importantes na natureza, mas muito maltratadas nos últimos anos. Urubu. Imagina, tem gente que tem um estigma negativo contra os urubus. Aqui, além de urubus, tem outras espécies, tá? Deixa eu ver. Tem um gavião carijó lá no alto e tem também o de pescoço branco voou lá atrás, os carcarás. Lembram dos carcarás sanguinolentos? Eles são ignorantes, não tem nada na realidade. Já tem um senhorzinho alto que tinha medo de fazer medo dos outros, dizia que o seu capataz era o carcará sanguinolento. É aquela espécie lá. De maneira geral, essas aves com comportamento muito parecido, que é comer restos de animais, se alimentar de animais em estado de putrefação, eles todos têm alguma sequela que os impede de ficarem em vida livre. Eu ia mostrar esse aqui, mas aqui, esse cidadãozinho aqui, o Bruno, que está. Observe o Bruno, conseguem ver? É anormal. É uma das asas quebradas. O que é comum para a maioria deles. Ali o Gabriel ainda agora pulou para lá, mas ele não voou. Eles saltam. Então são aves que precisam sobreviver. Para sobreviver, voar é importante, mas eles não conseguem. De maneira geral, foram atropelados. Tá? E esse aqui, ele pula, consegue pular? Eles conseguem pular. Vão pulando, conseguem chegar no alto. Todos eles conseguem saltar. E alguns conseguem até um salto maior de um lado para o outro. Mas voar para estar em vida livre, procurando alimento, não mais. Por isso eles permanecem. Tá? Todos eles chegaram aqui, em sua maioria, o mais comum é atropelamento nas rodovias. Por quê? Está ali fazendo o seu trabalho comum na natureza. O animal morreu ou foi atropelado por algum motivo, ele está ali limpando aquela área onde tem o resto daquele animal. Se passar um veículo no refúgio, é para eles não morrerem, já que eles não conseguiriam sobreviver. Então, o refúgio vai sempre servir desta forma. Uma residência permanente para aqueles que não podem voltar à vida livre, porque vão ficar e ser cuidados, sobretudo aqueles que têm alguma sequela, que é o caso desses, machucados ou partes parcialmente amputadas. Então, ficam, eles não conseguem sobreviver. A casa de animais com idade muito avançada, que também não teria mais condições de sobrevivência, porque não conseguiria caçar, então fica no refúgio. O refúgio vai servir para ele como lar dos velhinhos. Para ficar próximo nas áreas urbanas, acontece das pessoas tentar afugentá-los de várias maneiras. Uma das formas é apedrejar para eles saírem do lar. Agora pensemos, e aí a gente já conclui com essa parte.
Vamos pensar nos urubus, né? Urubu não corre risco de extinção, tem em todo lugar do mundo. Da década de 80 para cá, se dizia que tem rubro-negro daqui até o Japão. Então o mundo inteiro está cheio deles. Próximo de área urbana, não deveria haver urubus. No sentido geral da coisa. Se ele tivesse comida suficiente na mata, ele não viria. Ou de outra forma, alguém está fazendo muita sujeira nas áreas urbanas. Por isso eles acabam se aproximando, porque o trabalho dele é realizar parte dessa limpeza, é se alimentar desse resto que fica. Quem está fazendo sujeira na área urbana? Outros animais. Eles estão tentando ajudar, mas aí as pessoas muitas vezes não entendem dessa forma. Grupo de bicho? Que é o quê? Vamos tentar ver cachorro do mato, não é um gato do mato, mas é um felino nesse caso. Agora os canídeos, cachorro do mato, tem um macho do lado de lá e uma fêmea do lado de cá. Eles precisam ficar separados, eu já vou explicar a situação. Esse aqui, eu estou vendo, de lá eu vou procurar ainda, mas está embaixo do tronco, deitadinha ali. Do outro lado, talvez vocês consigam percebê-la. Esta é uma fêmea, a Afonsa. Do outro lado eu tô mais fácil. Cachorro do mato, alguns chamam de graxaim, tá? Depende aí da região mais próxima. Graxaim. Não é o guaxinim. Eu cheguei a pensar que talvez fosse algo mais sério. Não, não é o guaxinim. A Afonsinha deitada por um motivo básico, tá? Ela vai ficar a maior parte do tempo deitada. De cada 10 vezes você vê aqui, 9 vezes ela está deitada, porque ela tem uma das patas quebradas. E a pata da direita, inclusive a traseira direita. Esse é um animal, no caso dela, que desde que ela já tem, dizem, eu não sou dessa época, dizem que ela já tem mais de 10 anos aqui. Ela chegou atropelada, ela foi atropelada em uma das rodovias na região, trouxeram ela, cuidaram dela, trataram ela, mas ficou a sequela. Por isso ela não foi devolvida à vida livre. Ficou, foi morar constantemente aqui, ó, parece que ela vai dar uma palhinha pra gente. Vai dar uma palhinha. Se ela caminhar, observem a maneira como ela caminha. Brincando, né? Ela tem uma patinha quebrada, só por isso ela não foi devolvida à natureza. E hoje, estando aqui já há mais de 10 anos, ela já tem idade avançada, tá? A espécie, só que ela tem mais de 10 anos, então para a espécie já é uma senhora idosa que não poderia mesmo, devido à idade, voltar à vida livre. Do outro lado, atrás da folhagem, com cuidado, tem um Tiranossauro Rex. Olha aí, rapaz. Eita, tá bem O nome visível. desse cidadão é o Rex. Não é o Tiranossauro Rex, é o Rex. Também é um cachorro do mato, tanto quanto ela. Mas esse aqui com um outro histórico. O Rex era chamado de lobinho. Como, não sei se vocês já conseguiram fazer a troca da identidade de vocês, da identidade digital, trocaram a identidade dele. A identidade tem identidade digital novinha agora, e eles só também aproveitaram para fazer uma pequena mudança de nome, de Lobinho, que era o antigo nome dele, para Rex, para não lembrar o histórico anterior que ele tinha. Ele recebeu o nome de Lobinho por alguém, por algumas pessoas, uma família que o criou como um cachorro doméstico desde bebezinho, quando o encontraram. É o caso dele. Ele foi retirado da mata por uma família, motivo, razão, eu não saberia explicar, não conheço a situação, mas ele foi criado até uns 3, 4 anos em uma casa. Ele não viveu na mata, ele não teve o aprendizado que um animal silvestre deveria ter para sobreviver em vida livre. E é por isso que ele não volta. Por exemplo, ele jamais caçaria, ele não aprendeu a caçar. Ele não desenvolveu essa habilidade de caça. Ele não tem aí muita habilidade até de se identificar o cheiro dos outros animais.
pode identificar um cheiro diferente, mas qual animal se trata? Não, poderia ser um predador. E ele simplesmente não conseguia fugir por não identificar. Teria dificuldade de identificar o cheiro até de uma presa, e ele precisa caçar para sobreviver. Ele não conseguiria. Está bem tratado, está saudável, está perfeito o Rex. A questão é que ele deveria estar com a sua própria espécie. Não é possível deixar ele com a Afonso, por exemplo, já tentaram, inclusive. E aí, o pessoal comenta que talvez queiram tentar em um futuro breve. A Afonso não vivia só, vivia ela e a Justiça. Eram duas cachorras do mato fêmea, idosas, com sequelas. Se a Afonso, que aí está, tem a pata quebrada, a Justiça era cega. Ela sofreu um atropelamento e não sei dizer, mas até é uma dedução minha, não consigo afirmar que talvez o atropelamento ocasionou maior dano no cérebro e ela perdeu a visão. Bateu na cabeça, perdeu a visão. A Justiça faleceu. Há uns 2 meses atrás. Mas tentaram colocar ele junto com elas, não deu certo. Ele é muito agressivo, por não reconhecer talvez a espécie, ou por uma tentativa até de tentar acasalar. Mas elas não tinham mais condições para isso. Tá? Então, nesta ideia, ou essa tentativa de colocá-lo junto, que não deu certo, as agressões que ele cometeu contra elas, fez com que ele se apanasse. Não, vamos deixar ele sozinho. Nesse sentido ele não sabe conviver. Ele gosta de pessoas, ele pensa que ele é uma pessoa. Conviveu, é como um cachorrinho que ele tem em casa, ele gosta de pessoas, foi acostumado assim. Mas é um animal silvestre. O lobinho tem aqui mais de 4 anos, talvez na casa dos 5 anos. Aqui nós temos mutuns de penacho na tentativa de reproduzi-los, tanto este quanto outros que estão na área de reprodução. Tá? E no alto eu tenho o Arturo, que é o macho, e a fêmea provavelmente nós não veremos dentro do ninho. Lá no fundo está escurinho, mesmo quando está claro, ela fica abaixada, a gente não vê bem. A Jurema é só a Jurema. E quando eles reproduzem, os filhotes podem ser soltos na natureza ou os filhotes também não podem? Essa espécie já é solta na natureza há bastante anos. Por quê? Tem vários casais de mutum de penacho aqui, a reprodução ocorre com uma certa frequência, então esse é um dos critérios que o IBAMA utiliza para a devolução à natureza. Um dos critérios, tá? Não é o único, tem que ver todos os outros que ele se bate. Devido a muita reprodução, esse caso já foi devolvido à natureza. Esse tem bastante fácil reprodução. Arturito, mutum de penacho com o penacho na altura da cabeça. Vocês conseguem perceber, ele está distante, mas ele tem. Lembram o Arturo Vidal? Que tem um penteado moicano aqui? É por isso que eu chamo ele de Arturo, tá? Que é mesmo homenagem ao Arturo Vidal. É o nome que eu dou a ele. Tudo bem, amigão? Beleza, não quer deixar o caminho e prosseguir com ele? Ia ser com um carrinho desses, né? De carro. O pessoal não quer facilitar a nossa vida. Tudo no quesito de sobrevivência e reprodução. Porque, como eu disse, aquela espécie reproduz muito em ambiente fechado. Isso aqui não é habitat natural. Tá? Essa daqui, as jacutingas, não. Jacutinga é uma espécie delicada para a sobrevivência e, sobretudo, para a reprodução fora do seu habitat natural. E por isso essa daqui, no refúgio, tá? Essa daqui ainda não foi devolvida à natureza. Até porque aqueles que nós conseguimos ver lá no alto são as primeiras jacutingas que nasceram aqui em 10 anos de tentativa. E olha que existiam vários casais, pelo menos aí uns 4 ou 5 casais nos últimos anos que eu vi, não sei nos anos anteriores, né? Desde 4 anos pra cá eu vi 4 a 5 casais, só que por algum motivo as muitas tentativas que estavam fazendo de fazê-los cruzar não estavam funcionando. E tem o fator de que não funciona pelo próprio ambiente. O ambiente fechado, o ambiente fechado, não é aprazível para eles tentarem a reprodução. Conseguiu depois de 10 anos, temos aqui 8 ao todo, não sei se verão todos, 8 foram os primeiros nascimentos. Hoje eles têm em torno de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, que eles são ali do final de outubro e início de novembro de 2022. São as jacutingas, que são diferentes dos outros jacus pelas pintas brancas. Tá? Então,
O nome é exatamente isso, é um jacu com pintas brancas, então é uma jacutinga. Os outros jacus terão predominantemente as penas pretas, praticamente Prima, é a prima pintada. Aqui é o quê? Deixa eu ir ao banheiro aqui. Olha quanto jabuti. é um parente terrestre da tartaruga que é aquático. Tá? Aquele ali está na água, mas ele não sabe nadar. Ele pode morrer afogado. Aí o tartaruga vai precisar de tira ele. Quem nada é tartaruga, jabuti não. Jabuti nem tem nadadeiras. O pezinho é arredondado justamente para ele caminhar o chão. As tartarugas não, nadadeiras mais largas. Querendo ser tartaruga. Tem os cágados. Os cágados conseguem ficar na água, tá? Mas cágado também, até o formato do cágado é mais alçado, vai ter que atravessar rápido. Corre, filho. Agora, vou mudar de correr. Mas eles são bem ativos esses aqui, né? Olha ele. Eu sei que tem um mais ativo que os outros. Olha ali. Olha ali. Eu acho que é aquele. Não, o mais rápido de todos, esse aqui mesmo. Esse aqui é o Bolt. Bolt. Os grandes adolescentes. Tá se acompanhando mais aquele ou pro lado, menos com tá não? 75 anos. Os pequeninos são todos pequenos. Os grandes são os mais rápidos. Eu acho que eles descansam. O Bolt. Um sai Bolt. É rápido mesmo, fala sério. Toda a competição que nós fazemos aqui. E aqui deste lado as corujas, que infelizmente foram atropeladas, todas elas têm sequela, que é resultado de atropelamento. Por não poderem voar, elas estão em um abrigo, um local seguro, mas elas não são mais Oi. Pegar daqui, ó. Olha lá, as orelhudas e as moços do diabo, que é mais escura. Moço do diabo, começando por alguns tons. Ó, moço do diabo. Tem aí? Eu não sabe por onde. Vem aqui que vai ser mais fácil. A salamanca, vem ver. Cadê a cascavel? Vem, eu quero os óculos claros. Muito escuro aqui dentro. Olha lá, que linda. Essa é venenosa, você fez isso. Tá embaixo da pedra. Vem aqui, ó. Eu vi.
Acho que não vou jogar aqui assim, então vou jogar aqui. Que é aqui, Pedro? O furão, mas não dá pra ver daqui não. Você tem até dificuldade de eu vou tentar encontrar um outro. Tá vendo a planta vermelha? Olha lá. Viu agora? Ele tá se mexendo. Ali, ó. Jacaré. Ali. E eu tenho o Dilo e o Pro. Agora eu tô vendo o bichinho se mexendo. Ó. Furão. Mas ninguém vê o furão. Jacaré, papo amarelo, uma espécie pequena, de 1,5 metro, 2 metros no máximo. Essa espécie corre risco de extinção. Aqui são só os 2 machos que temos, são 2 machos, claro, até pelo nome. Que aí, como não vai reproduzir, eles estão apenas sendo cuidados. Eles vão ficar aqui até o final da vida. Só pra gente ter. Murilo não pode passar. Murilo. Então, e pelo caso deles, não podem mais. Pode passar de dia. Não faz de dia. Quê? Pode andar faz de dia. Mas por quê? E ali? Eu sei, é? Lá, Murilo, lá. Deixa eu jogar? Sim, vai. Aqui dentro tem. Esse é um cervo goró, né? Uma espécie de cervo pequena que também corre risco de extinção, não é? É bem difícil encontrar uma espécie de natureza, mas aí também a cadeia alimentar está se destacando. Ó, dentro da cabana tem um bocadinho. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tô. Mexe nas orelhas. 1, 2, 3, 4. Ele tá sentado lá. Tô vendo só um lado, mas pode ter mais. Tanto para o aumento do número de cervos, quanto para uma possível devolução a áreas onde esteja faltando alimentos suficientes para eles. Para que eles possam se reproduzir lá. Vamos se reproduzir lá. Para que eles possam viver lá. Mas é uma novidade, né? Se você fosse um fazendeiro, você não ia se preocupar com o monte de gado que você está criando. Você está criando com uma finalidade. Mas aí a espécie em si é cuidada, é reproduzida e a devolução vai ser onde? Onde haja um controle natural da espécie. Porque senão vai Cutia não está ameaçada de extinção. Tá? No caso do refúgio, só tem cutia aqui para a nossa própria educação ambiental. E aí, o fato delas estarem em ambiente fechado, para essa espécie não traz nenhum problema. Ela se adapta, ela vive bem, ela reproduz bem. A questão é se vai ter comida. Como é trazido comida para todos os animais, não é um problema para essa espécie. Não está em risco de extinção. Ainda bem, né? É possível encontrar cutia em praticamente todos os biomas do Brasil. A importância da cutia é por isso que elas estão aqui, para nós aprendermos a importância dela e, dada a importância dela, não trazer dano também, não correr o risco de matar o animal se encontrar por aí. É o fato de que ela é as principais plantadoras de sementes da natureza. Deixa eu olhar ela, não sei se ela vai fazer. A outra lá atrás talvez até pegue alguma coisa para comer, mas ela passa a maior parte do tempo roendo, comendo as sementinhas e outra parte do tempo fazendo um buraquinho no chão para guardar parte das sementes. E daí plano. Aí já fica plantado, porque as cutias não lembram onde guardaram as coisas.
Só as cutias. Que não lembram, as outras espécies lembram. E aí, de fato, aquela, o esquilo também, né? Aqui na Mata Atlântica, dos roedores, somente a cutia. E aí, essa semente plantada ali posta já vai nascer mais facilmente. Antes também fazem não são roedores, postinho lá atrás, vocês não saírem, vocês não verão. É o quê? É o que aqui? Macacos, pregos, se eles não saírem, a gente não vai ver aqui. Eles saem de lá? Eles saem de lá para vir até o parquinho quando eles querem brincar. O parquinho dos macacos. Eles estão lá dentro. Por que não deu pra chamar eles pra vir? Eu também. E aqui teriam os cervos do Pantanal, mas já avisaram, até porque a piscina está seca, eles estão limpando a piscina, que os cervos não estariam aqui. Esse aqui é partinho. Cervos do Pantanal são espécies grandes. Aí como a gente não vai poder ver porque eles não estão aqui mesmo, muito ambiente da casa fechada lá dentro, apenas uma fotinha dele aqui, de um deles, não é o que nós temos. Porque o que nós temos aqui, a família cujo o dono do pedaço é o Xavier, ele é basicamente é esta impressão que você tem quando vê um grande assim, bonito, que chama a atenção mesmo não pela sua beleza corporal, o que chama a atenção é a beleza do chifre. Uma coisa linda, enorme, bem grande. É o Xavier. Aí a família, como a espécie, isso aí a extinção também está para a eles estão uma família, Xavier e macho, a Chanel, a fêmea companheira dele, uma recém-nascida de agora 2 meses e 20 dias aproximadamente, a Chanel. Chayomi. Aí eu deixo. Se ele não deu o nome para o animal, eu entendo. Olha o carro aí, cara. É um girino. Parece um pomo de ouro. É um pomo de ouro feito. Virou fato, mas não deu tempo. Estão namorando. É um casalzinho. Deixa eu ver a faca. É o que, Pedro? Aqui é uma lontra? É. Ih, a chuva, é a chuva. Que é?
voltou bem. No outro dia, por incrível que pareça, ele estava todo machucado. Vida pegou ele. Eu não sei. Oi? É assim. Que é aqui, Pedro? Eita, ficou forte. Ela tem uma costa mesmo. O motivo eu não sei. Ah, não. Estou brincando, tá? Estou brincando. Vamos ver assim, observar a distância. Depois eles podem ficar no meio do mato. E lá para casa o cambiamento deles é lá, porque eles ficam protegidos lá. Essa espécie, se alguém conhece, sabe que não corre risco de extinção. Lontras não correm risco de extinção. Apesar que, também é verdade, que o desaparecimento da espécie tem ocorrido muito aceleradamente nos últimos anos. Isso se dá por vários fatores. Está desaparecendo porque, sobretudo, vamos lá para o fator principal, a contaminação das águas em rios e reservatórios que tem ocorrido em larga escala ao redor do Brasil, infelizmente. A gente não tem conseguido conciliar aumento da produção agrícola com preservação ambiental. É a chuva, é a chuva. Oi. Olha lá em cima, que bonita. É muito grande. Oi. Segura. Segura. São as filhotes. Usou tudo, né? Não é um armazenamento, de repente tá cheio. É teus vídeos? Eu tiro foto ali. Me livre dele. Outra aqui, ó. A outra aqui. Eita. Quer gastar tua memória, né? Então o espaço ainda é muito recente para ela. Ela ainda está comigo. Ela veio de Brasília, ela veio por terra. Quase 5 dias de viagem, devagar para a gente prestar com ela presa dentro de uma caixa, balançando um pouco. É interessante para mim. Mas ela não tá, né? É lá, naquela casa. É, mas ela é bonitinha, jovenzinha, está bem saudável, tem uma pelagem muito linda. E ela chegou aqui desde o Brasil, ela já veio com o nome, a Embaixo da Tangerina. pedra lá. Sabe aquela pedra que tem um buraco? Embaixo da pedra com um buraco lá. Qual que é o bicho que tá aqui? O lobo-guará. Lobo-guará. Ah, bonitinho. Pelo tamanho. Então, vamos tentar ver. Aqui só vi 2 arpias, parece que tem outra lá atrás. A maioria, pelo menos umas 7 a 8, estão escondidas no meio daquela mangueira. Vamos fazer a passagem por cima para ver algumas delas mais. Talvez a gente consiga perceber algumas diferenças. Oi.
coisas aqui. Olha que lindo. Então, quanto mais jovens, mais penas brancas, vai aumentando a idade, vai escurecendo as penas. Isso ajuda a distinguir, pelo menos, a variação de idade entre elas. Quem é mais jovem e quem é mais idoso. Mas lembrem, todos estão na infância. A fase adulta é só a partir dos 4 anos, dos 4 para 5 anos. Então, não tem nenhum adulto aqui. Isso. Variando entre 1 a 4 anos. Tá? Uns meio mesclado aí, na casa dos 2 anos, não chega a 2 anos e meio, isso aí está muito claro. E tem alguns mais escuros lá no alto, que já deve estar na fase dos 3 anos. Quanto mais escura, mais idade. E as fêmeas são mais fortes, tá? Se eu tivesse aqui ao lado 2, 3, 4. se tivesse 2 uma ao lado da outra, com a mesma coloração, mas eu poderia perceber que vocês perceberiam que as fêmeas são mais fortes. Fêmeas são maiores. Essas são carnívoras. São predadoras, caçam, se alimentam de outros animais. Bem jovem também, olha a coloração. Havia outros dias 2 bem escuros e aí eles retiraram porque é fase adulta. A fase adulta eles ficam muito agressivos. E aí não dá para deixar um animal da mesma agressivo junto com os menores que estarão mais indefesos. Esses voltam para a natureza? Esses é possível. A ideia é que voltem para a natureza, mas talvez daqui a uns 150 anos. Talvez. Isso se a gente ensinar o bicho homem que ele deve preservar a mata, as outras espécies de animais. Porque senão, se continuar em desaparecendo aceleradamente como nós temos, talvez nunca mais volte. Aliás, não volta há quase 50 anos essa espécie, não volta para a natureza, os que nascem e reprodução é bem recente. Reprodução é do ano 2000 para cá. Reprodução do ano 2000 para cá. No Panamá já existia reprodução, a partir dos anos 2000 já existia reprodução. Em relação à força, é a maior, é a ave de rapina mais forte de todo o mundo. Como é carnívoro, qualquer animal lá na classe, já percebeu que fez um rápido cálculo, deu até 10 quilos. É comida. Que é, filho? Agora vou fazer um ano e 2 meses já. Dá pra ver? Não chovendo nada na parte de fora. A janelinha ali parece que está aberta, a casinha, ela já deve estar lá dentro. Vamos aguardar um pouco para ver se elas saiam. Vocês podem ficar aqui, vou para ali, para aquele lado de lá dá para eu ver tudo. De repente elas vendo a gente, fica... mas tem barulho, eu tenho trabalhando aí. Acho que não vai sair, esse barulho. Se tem alguém trabalhando é porque elas não estão. Mas tem borboletas lindas, ó. É, gente trabalhando, então eu acredito que não. Pode esperar aqui. Tá não? Agora já terminou?
E a chuvinha da hora. Ela mesma que viu, não foi? Ela mesmo foi sem... Ela dormiu tão rápido. Eu vou contratar só ela que ela já foi, dormiu bem, dormiu até agora. Olha que a gente entrou. Então vamos lá. Agora nosso retorno, aí mais uns 10 minutos até a nossa chegada à central de recepção. Grande parte das coisas nós já vimos na vinda, porque o caminho será o mesmo. Eu vou só chamar a atenção de vocês para o viveiro florestal ao lado, nós vamos vê-lo, passar rapidamente ao lado dele, e também o biotério. O viveiro, à esquerda de vocês já vai aparecer as plantas aí que são cuidadas, irrigadas, preparadas para serem plantadas na região. Um pouco mais à frente, essas aqui são plantas ornamentais apenas. E toda a estrutura do biotério, onde são criados pequenos roedores, local onde se cria, prepara, e depois de abatidos, esses pequenos roedores vão para servir de alimento aos carnívoros. Então os carnívoros têm sua comida preparada aqui mesmo, e os herbívoros também, inclusive. Essas plantas são para os animais herbívoros, as antas, os cervos bororós, né? Vários deles recebem diferentes espécies de plantas daqui mesmo, da área do viveiro florestal. E um casíbio, local de reprodução, para lá. Isso a gente não tem acesso. Eu já estive aqui no biotério, mas o casíbio em si para lá ainda não foi me concedida a liberação e a permissão para entrar. E só os profissionais que precisam lidar no tratamento direto dos animais, lá o espaço mais para o cuidado e a reprodução mesmo. Alguns deles, como eu disse, nós temos na área de visitação. O único que não temos no casíbio são as onças que só estão lá fechadas lá dentro, porque não tem um espaço grande aqui, só para os animais. O único espaço maior que tem é das antas, porque são vários casais de antas. Mas aí, quando são rasteiras, é mais fácil, o terrestre é mais fácil de dar. As onças exigem um espaço muito maior. No Exopão nós vimos a parte administrativa e o hospital veterinário. Cidadão, aquele cidadãozinho ali, bonitinho, né? Interessante. Que traz um grande prejuízo para o refúgio. A gente muitas vezes não sabe, quem não lida com as espécies silvestres diretamente. Gato é proibido nessa área, gato e cachorro é proibido. Devem retirá-lo dali assim que, de forma segura, claro, sem trazer nenhum dano ao animal, mas ele deve ser retirado, porque a gente tem tido dificuldade em impedir que gatos entrem no local, porque gato é uma espécie difícil mesmo. Cachorro geralmente não entra, eles não passam as grades, por exemplo, eles não conseguem. Atualmente fizeram um pouco mais de um ano, colocaram as serpentinas aqui no topo, entendeu? Essa é uma faixa muito grande, uma área muito grande de proteção. Toda ela colocaram serpentina, pagaram uma fortuna para fazer isso. Fortuna para mim, né? Para Itaipu isso aí é trocado de pinga. Para colocar isso, que não impediu em nada a passagem dos gatos. Gatos só não passa. É muito comum. Ali onde tem muro, então, muita gente vê ele tá andando no meio da serpentina tranquilo. Não acontece nada com ele. Tudo bem. Mas, é claro, né, você não ele, se você colocar, por exemplo, uma cerca elétrica, sim, talvez sim, mas também você
pode trazer risco para o próprio animal. A ideia é não trazer risco, é só impedir que ele ultrapasse. Não temos conseguido, mas qual é a grande questão? Animais silvestres, quando contaminados com determinados tipos de doença, não têm a mesma resistência que têm os animais domésticos. Quem é da cidade talvez ouviu. No ano de 2023 houve muitos casos de sinomose na cidade. Doença dos gatos, acontece muito comum em gato, dá em cachorro também, pode contaminar o ser humano também, é uma doença muito séria. Eu vi casos que foi difícil de cuidar, aliás, vi casos que deu muito trabalho para cuidar, cujo resultado foi o óbito, esse é fato. Mas os gatos e cachorros têm remédio e tem vacina para eles, para essa doença. Os silvestres não têm.